Oi, tudo bem com você? Eu sou a Nai, seja bem-vindo ao meu canal. E nesse vídeo a gente vai dar continuidade à série de Notion e eu vou falar um pouco sobre o que é o dashboard para complementar os outros vídeos que já vieram antes em que eu falei sobre visualização de dashboards e também sobre sorts e filtros. E se você quiser deixar algum comentário aqui para sugestões de próximos vídeos sobre o Notion, fique à vontade. E também já deixa seu like e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar também. Então, vamos lá. Esse vídeo vai ser um complemento só para a gente entender o que é um dashboard, um banco de dados, né? Quando a gente cria uma página, por exemplo, eu tenho aqui esse ambiente, né, esse espaço de time que não é que eu poderia compartilhar com pessoas de teste, né? E aí eu criei essa página. Aí dentro dessa página a gente pode criar uma diversidade de coisas, né? Pode ser uma página com conteúdo e com um ícone, que seria essa página aqui com, né, com essas linhazinhas, e só uma página que não teria nada, que seria essa página em branco. Eu poderia utilizar os templates do Notion, que já vem, né, conectados, mas eu também não quero. Eu poderia importar de alguma outra ferramenta. Então, se eu clicar que eu quero um template, ele vai me abrir todos os templates aqui que estão disponíveis na ferramenta mesmo, né? Então, template de to-do, que seria de lista, de projetos, tasks e sprints, de meetings. Então, a gente pode ir clicando e explorando. Reuniões de um a um. Achei legal, assim. Mas, enfim, aqui eu não quero nada. A gente pode importar, né, dessas outras ferramentas do Evernote, do Trello, do Asana, que a gente já utilizou alguma vez, né? Pode fazer através de uma tabela, de um arquivo em Excel. E aqui esse task e Markdown e o HTML seriam para a gente exportar arquivos nesse formato, mas também para exportar o arquivo que ele gera quando a gente faz um backup do conteúdo do Notion. Porque a gente vai criando páginas e páginas e páginas e vai que dar um ruim algum dia, né? E a nossa conta cai, as nossas páginas sumem. Então, é legal que a gente faça um backup semanal ou quinzenal nesses dois formatos. Teste e Markdown, porque vai vir todas as questões de escrita, e HTML, que vai trazer com ele a questão da forma, do formato que estão as nossas páginas. E aí depois eu posso mostrar como que a gente faz esse backup. Mas o lance agora é a gente falar de banco de dados, né? Então, quando a gente cria uma página, a gente pode criar uma página, dentro dessa página, transformar ela em um banco de dados. E aí, essa segunda seção aqui seria para isso. Então, se eu clicar em tabela, se eu clicar em bold, se eu clicar em lista, timeline, calendar e galeria, imediatamente ele vai criar um banco de dados de página inteira nesse formato. Então, vamos puxar uma tabela que a gente já viu de leituras. E aí, dentro dessa tabela só vai ter isso, não vai ter mais nada. Ou dentro dessa tabela, dentro dessa página só vai ter isso, não vai ter mais nada, nenhuma outra informação. Eu não posso criar mais nada aqui embaixo. Então, aqui, quando eu clicar aqui para visualizar, só vai aparecer essa tabela, certo? Claro que a gente pode configurar a tabela, botar outras visualizações, colocar informação, mas aqui dentro só vai existir esse banco de dados de leitura. Porém, a gente pode fazer de uma outra forma, que seria, deixa eu adicionar aqui, uma página. E aí, tá vendo? Essa página tem conteúdo e essa página ainda não tem conteúdo, então elas aparecem assim, diferentinhas. Mas aqui eu não quero criar
um dashboard. Não quero que essa página seja só um dashboard, eu quero que ela seja um espaço mesmo de gerenciamento de várias coisas. Então, para fazer isso, eu faço o quê? Primeiro, que eu não gosto dessa visualização aqui de central, então eu venho aqui nos 3 pontos e coloco para reduzir o texto e para mostrar em tela inteira, né? E aí, sei lá, eu vou colocar aqui um título de teste, eu poderia também não colocar. Se eu clicar um Enter aqui, ele já vai me dar, já vai abrir um espaço, né, um bloco, porque o Notion é feito de blocos. Aqui, se a gente passar a mão, se a gente passar o mouse, a gente vai ver que cada linha é um bloquinho. Então, ele já me dá aqui uma possibilidade de eu colocar, fazer um comando, né? E aí, escolher o que eu quero que apareça nessa linha. E aí, a gente pode incluir texto, um título, né, de tamanho 1, 2 e 3, uma outra página, um to-do list, uma lista né, com pontinhos, uma lista numerada, uma toggle, que seria aquilo que a gente clica na setinha e abre mais espaço para criar mais conteúdo, um código, um quote, que seria de alguma forma destacar o texto com uma linha, né, na lateral, um cult, que seria uma caixa de texto assim, toda estilizada, que pode ser legal para chamar a atenção. Esse block equation, o CC de block a gente vai falar depois em outro vídeo. Os toggles com esses tamanhos e colunas. Ou eu posso simplesmente vir aqui, colocar uma barra e eu vou abrir outras possibilidades para mim. Porque para além dos blocos básicos, que são esses que eu falei, e a gente pode falar disso no outro vídeo, a gente pode criar databases dentro dessa página, que aí são a visualização de tabela, de board, de galeria, de list view, calendário, timeline, ou, né, a gente pode vir já especificamente para essa view, ou colocar um database inline, e aí depois ele vai perguntar para a gente o que a gente quer. Então vamos colocar esse. E daí, como eu falei, a visualização padrão é de tabela, e depois a gente pode vir aqui e editar o layout, como a gente já viu, né, num outro vídeo. E aqui dentro dessa tabela agora a gente pode colocar subitens, que também posso mostrar para vocês em outro vídeo. E aí, qual é o lance de colocar inline, né? Você já viu que eu já coloquei um bloco de caixa com essa caixinha aqui estilizada, uma tabela, e aqui eu posso criar outro banco de dados. Então, vamos por essa opção de board view. Aí ele já aparece aqui embaixo e me pede para... É a partir de qual? De nenhum. Eu vou criar um novo database e aí ele coloca aqui, né, as opções para a gente configurar. A gente pode colocar, por exemplo, o toggle, né, para a gente ver como é esse toggle. Toggle list. Que aí eu coloco aqui listas. Pronto. E aí, qual é o lance desse toggle? Ele cria essa setinha, né? Esse item aqui, e quando a gente clica aqui, é possível colocar mais coisas aqui. Então, eu vou colocar mercado. E aí, quando a gente clica na setinha, essa informação some. Seria mesmo para sumarizar alguma coisa. E aí, qual é a diferença, né? Se a gente colocar o full page, acontece aquilo que eu falei. Tudo isso aqui, ó, a gente vai criar. Vamos testar. Database full page. Ele vai criar uma página para um database full page. Então a gente volta lá. E aí ele vai estar aqui. Uma nova página em que aqui dentro a gente só tem um database. Então olha a diferença.
se a gente criar dessa forma, a gente tem muito mais possibilidades. E as outras possibilidades de incluir aqui ainda, a gente tem esses blocos básicos, né? E questões de colocar menção em uma página, uma data, ou um lembrete, um emoji, uma equação, mencionar uma pessoa. Tem as databases que a gente já mostrou aqui. E coisas de informação externa, né? A gente pode colocar uma imagem, um bookmark através de uma bookmark através de um visual, de um link, né? Aí a gente vai ver aqui um pedaço dessa página da internet, da web. A gente pode embedar um vídeo no YouTube, de outras plataformas. A gente pode colocar um áudio, um código e um arquivo. E aqui são outras coisas que a gente pode embedar. Embedar seria fazer um link, né? E aí trazer essa informação de uma plataforma externa para essa daqui. Então a gente pode embedar de várias formas. Arquivos do Google, Google Maps, Spotify, aí a gente coloca o link aqui e embeda, ou faz um upload através de um arquivo. A gente pode fazer isso através do Google, do Twitch, desse GitHub, do Google Maps, Figma, Abstract e todas essas possibilidades aqui do Miro, quem trabalha com Miro, de um PDF, do próprio Loom, que é a plataforma que eu estou usando para gravar o vídeo. E aí vai várias opções. Esse grid aqui, que é novo, é uma possibilidade de a gente criar gráficos dentro do Notion. Ou criar gráficos e embedar dentro do Notion. Pode fazer do Trello, do Slack, e aí várias possibilidades. E aqui são, né, quando a gente clica aqui na barrinha para abrir as possibilidades, a gente tem os blocos avançados. A gente viu lá em cima os blocos básicos e os blocos avançados vão aparecer lá no final, que são esses aqui. Desde uma tabela de conteúdo, né, que seria um sumário, essa tabela, esse botão template, que seria um botão de um template, que você clica, você faz uma configuração, clica nesse botão e aí já aparece o template pronto. Um breadcrumb, que seria para mostrar o local, né, todo o caminho da página, né, que a gente caminhou até chegar lá, toda a árvore de páginas, se for uma página dentro de outra página. Um bloco sincronizado, digamos assim, que a gente pode utilizar um bloco que a gente criou em uma outra página e em várias outras páginas, e em qualquer lugar que você fizer, a atualização, modificação desse bloco vai aparecer em todas as páginas. Isso é legal para coisas que a gente replica muito e quer mostrar em vários lugares. Como eu que faço espaços, né, para cada um dos meus mentorados, das minhas mentoradas. Então, para eu não ficar repetindo coisas e para que algo que eu faça edição na versão base, né, possa ser replicado de uma vez só para todos os espaços. E a gente tem o toggle, que dá para colocar ao invés de ficar a letrinha no tamanho normal de texto, ela fica no tamanho de título. A gente pode agora dividir a coluna automaticamente, né, nessas quantidades aqui de 2 até 5. Essa questão dos códigos eu ainda não explorei muito, então é questão para o futuro. E aqui são coisas que a gente pode, possibilidades de a gente transformar, né? Então, formato padrão é de texto. E a gente pode transformar cada bloco em outras possibilidades à medida que a gente precise, né? E aqui a gente também pode colocar cores e pode colocar cores no texto e cores no background desse texto. Como seria isso? Deixa eu colocar aqui meu nome. O Windows Note. A gente vem aqui,
do turno ímpar e eu vou colocar, meu Deus, não, tem aqui embaixo a cor, e eu vou colocar a cor pink e de novo, aparece aqui, né? E aí eu vou de novo colocar para mudar o fundo para laranja. Agora, no texto, a gente pode selecionar o texto e aí ele automaticamente vai aparecer essas opções aqui para a gente editar. Então, tem essas duas possibilidades para a edição do texto em si, né? Não só ali a gente só vai mudar a questão do bloco, já que a gente muda o texto. E, inclusive, a gente pode mudar a opção do bloco também através dessa possibilidade aqui. Eu posso transformar num Red 3, já mudou, e aí eu posso incluir o link, um comentário, fazer essas transformações, mudar a cor da letra, mudar o background. A única diferença, e aqui outras opções que ele vai abrir, a única diferença de fazer a edição clicando aqui nos 3 pontinhos em relação ao background. E o background que seria o fundo, né? Esse fundinho aqui que a gente colocou a cor. E fazer aqui, selecionar o texto e mudar aqui, é que mudando aqui a cor do fundo, ele vai ficar localizado. Então, ele só vai ficar no fundo do texto, ele não vai ficar no fundo do bloco. E é isso, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, essa diferença de criar uma página e criar um dashboard em página inteira, ou criar vários elementos dentro de uma página só, para a gente ter uma central, né, de visualização, um ambiente de trabalho. E no próximo vídeo a gente fala com mais detalhes sobre esses blocos básicos e os blocos avançados.